A gente tem, num total, 146 municípios gaúchos afetados pela chuva, registraram prejuízos junto à Defesa Civil. E em Cachoeira do Sul, é para lá que a gente vai agora, o número de afetados pela cheia do rio Jacuí aumentou e ultrapassou 1.100. São 900 moradores fora de casa e 51 famílias que permanecem acolhidas em 2 abrigos. O nível da água apresenta, sim, tendência de queda, mas permanece mais de 3 metros acima da cota de inundação. Está na linha conosco o prefeito de Cachoeira do Sul, o prefeito Leandro Balardim. Primeiro, nossa solidariedade. A gente também, na live agora, traz imagens desse cenário, né, difícil. De novo, nos remonta lá a tragédia de maio de 24. Prefeito, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Na medida do possível, uma boa tarde. Boa tarde, Kelly Matos. Boa tarde, Paulo Germano. Prazer imenso. Boa tarde. Bom falar com vocês, né? Eu que estive um tempo à frente em Porto Alegre, na gestão passada, agora estou aqui, prefeito de Cachoeira do Sul, num momento difícil, mas atualizando os dados, né? São 422 famílias, 1.426 pessoas afetadas, né? Já aumentou, 1.400... Já aumentou, e 26 pessoas afetadas, né, nessa situação, centenas delas em abrigos, mas diante do possível e pela nossa felicidade, todos vivos, todos protegidos, acolhidos, com uma estrutura dentro do possível acolhedora, né, com alimentação, com roupas, e na medida do possível vamos trazendo mais roupas. Acabou de chegar agora cedo da Defesa Civil do Estado 1.300 cobertores, roupas, né, calçados, porque na medida do possível nem todos foram possíveis de recuperar os bens, né, mas a grande parte, diferente da outra enchente, a gente conseguiu preventivamente trazer as famílias da mancha da inundação para uma área com seus bens, com eletrodomésticos, com roupas, com móveis, né, colchões. Deu para proteger muita coisa, o que não aconteceu na enchente do ano passado. Então, Cachoeira do Sul, o rio chegou ao nível máximo de 26,51 centímetros há 2 dias atrás, né? Isso é uma marca histórica. A enchente de 1941 chegou a 26,53, e essa medição foi da noite. Provavelmente durante a madrugada o nível do rio passou a marca histórica, e hoje agora o rio está na medida de 24,40 centímetros, e isso, PG e Kelly, é o nível acima de Porto Alegre. Nós estamos, quer dizer, aqui no rio Jacuí, que vai desaguar no Guaíba, provavelmente 24 metros e 40 centímetros acima do nível de Porto Alegre. Essa é a informação técnica que os técnicos aqui que fazem a medição me informaram e mensuraram. Mas então, chegou a 26,51, o senhor disse? 53? 26,51. Nessa de agora? Nessa de agora, 2 dias atrás. E na de 41 foi 26,53, quer dizer, quase 53. Da enchente de 41. Como a gente não fez a medição na madrugada, né, e foi feito no início da noite, que antecedeu, provavelmente o rio se equiparou. Por isso a mídia noticiou que a gente teve um momento também infeliz, né, porque atingir esses níveis significa que muitas pessoas perderam muitas coisas dos seus bens dentro de casa. Claro. Porta que estraga, janela que estraga. Até para quem não está vendo a imagem, prefeito, queria que o senhor descrevesse, falasse pra gente. Eu e o PG estamos aqui, né, no estúdio, e a gente está vendo a imagem. A água chega no telhado, assim, né, não passa a janela. Que só se vê os telhadinhos das casas. Aliás, aquela minha dúvida, não sei se é tua também, eu queria que o prefeito trouxesse esse panorama pra gente. Essas casas que foram bastante afetadas, elas são numa região mais próxima ao Jacuí, ou a gente está falando de regiões mais centrais de Cachoeira do Sul? Queria que o senhor desse esse cenário para a gente que não está aí, né, olhando. Sim, Cachoeira do Sul é uma cidade que tem muita lavoura, muita agricultura, muita estrada rural, né? Nós assumimos aqui em janeiro com 39 pontes ainda destruídas da enchente passada. Conseguimos restaurar 17 pontes, estamos em licitação de outras 5 pontes e já tivemos danos nessas
pontes que a gente já recuperou e provavelmente exterminou com o resto das pontes que já tinham. Então, as estradas rurais destruídas. Na área urbana tem uma área mais ribeirinha, assim, PG, que costeia o município, que é a região mais carente, que é o bairro Cristo Rei, ou a região do Amorim, região da Marques Ribeiro, região do Arroio Amorim, então que sofrem mais. Mas tem áreas rurais também, áreas da Rincão da Ferreira, Passo do São Lourenço, que são comunidades que também tem balneários, tem áreas de pessoas que vão para a área do campo, né, para se afastar da cidade, para ter o seu lazer, ter o seu sítiozinho, todas elas devastadas, e outros produtores humildes, gente extremamente carente também nesses bairros pobres, que é novamente atingida porque tem o arroio que desce da cidade, mais as sangas, os córregos que desaguam né, no Jacuí, elas vêm atropelando tudo que veio pela frente. Né? Então, a geografia da cidade é talhada de sangas e córregos sem nenhum processo. Que aí eles chegam nessas casas, os rios. Inundam. E tem vilas que não tem o rio perto, mas tem uma sanga, ela transborda, ela leva a casa, ela destrói parede, destrói tudo, né? Então, tem bairros que são afetados. E o processo agora é um processo de buscar áreas em situação que não tenha risco, que não tenha gravidade, que não tenha enchente, mas que possa, pelo menos, proteger essas famílias. E há essa disposição, prefeito, tanto por parte das famílias e do poder público para fazer essa transição de local, porque a gente tem visto em cidades como Porto Alegre, Canoas, que a gente tem que pensar soluções diferentes, né, de contenção. Perfeito. Outras regiões, a gente usa o exemplo de Mussum, de Roca Salles, né, de regiões específicas em que a saída tem que ser outra. Você vai ter que criar uma área alagável, né? Vou colocar entre aspas aqui, e aquelas deve ser uma área em que não deve ter residências. Se deve ter a ciência de que ela é uma área de possível inundação. Para vocês também é essa a interpretação e a disposição para fazer a mudança das pessoas, dos moradores, para outras regiões mais seguras. Perfeita a tua colocação, esse é o mundo ideal, né? A gente retirar elas da mancha de inundação, da área de risco, essa área, a gente toma essa área e concede uma área nova, terrenos novos para elas poderem reconstruir seu lar. E essa área o município se apropria, vai plantar árvore, vai botar uma rocha lá para ninguém mais invadir ou ocupar ou precisar ir para aquele lugar, mas desde que ela tenha um novo local, um novo lar. Nós, quando assumimos aqui em janeiro, nós conseguimos buscar junto ao governo federal, do programa Reconstruir, do Compra Assistida, 88 moradias. Mas a lista é 4, 5 vezes maior que isso. Sim. E das 88, 49 apenas a gente conseguiu fazer o encaminhamento, a documentação e entregar para essas famílias. Agora há pouco eu estava fazendo um ato aqui de entregar mais 10 casas. É uma notícia boa, porque essas pessoas já foram atingidas, impactadas mais uma vez com as suas casas lá em processos de reconstruir, de remendar a casa já destruída lá, botando tábua, botando telha, botando brasilite, fazendo parede nova, enfim, já num lugar que já não eram para estar construindo de novo. Então, já voltaram a perder tudo. A ideia é que a gente possa buscar novas áreas aqui, oportunizar o terreno novo, oportunizar alguns programas que venham, seja do Estado ou da União, imediatamente, para que tiremos de uma vez por todas essas pessoas dessa área de risco, porque o custo das operações que a gente teve aí de terça, onde tivemos uma região do Piquiri aqui que tivemos tirar na madrugada animais, cachorros, gatos, pessoas, né? Foi a BR transbordo, BR 290 transbordando água por cima, depois a interdição da BR-153 aqui em Cachoeira do Sul com água por cima, depois a RE-403 Cachoeira Rio Pardo, também água por cima, a 287 impactada, nós ficamos ilhados. Nós, sem o aeródromo aqui funcionando, se tivesse emergências de saúde, não teríamos solução, entendeu? A enchente de 2024 foi isso, o aeródromo
pequeno, sem iluminação, mas salvou vidas, porque a gente ficou ilhado. Então, não tem outra saída senão olhar para o futuro e dizer: a gente precisa iluminar o aeroporto, precisa ampliar a pista, precisa moradia, precisa habitação e precisa obras de infraestrutura urbana de drenagem planejadas. Porque Cachoeira é uma cidade muito antiga, 205 anos de história. Eu tenho centenas de áreas de canalização estouradas em razão da enchente, né? Porque desassoreou, corroeu a terra, caiu o veículo para dentro, abriu buracos. Ao longo da cidade também, o impacto da chuva foi monstruoso. Sim, se a gente olhar para tudo que aconteceu e para o que está acontecendo de novo, a gente se compadece, se solidariza, mas ao mesmo tempo, como o senhor disse, a gente tem que pensar em soluções para não reviver aquilo como estamos revivendo, né, em alguma medida, mais uma vez. Prefeito, eu quero lhe agradecer imensamente pelo seu relato, nos colocar à disposição, porque o nosso tempo, infelizmente, terminou aqui. Acabou. Porque hoje o programa é mais curtinho, né, a gente já vai entregar na sequência para o pessoal do esporte, mas muito obrigada, desejamos aí muita força para a comunidade de Cachoeira do Sul e que consigam, né? E como conseguirão, tenho certeza absoluta, se reerguer depois dessa enchente. Isso aí. Obrigada, Muito prefeito. obrigado, um abraço a vocês aí.